O contexto científico e tecnológico desse trabalho, eu diria assim, muito mais tecnológico do que científico, é a transformação industrial, grife a palavra industrial, da cana-de-açúcar em etanol e outros produtos de valor agregado. Então, basicamente, o foco aqui seria a fermentação, né, de sacarose em etanol e outros processos. Ainda nesse contexto, principalmente, como eu disse, grifando a palavra industrial, a gente tem duas diretrizes, dois nortes magnéticos. Seria evoluir, transformar esse modelo de processamento industrial para uma biorefinaria, né, produzindo biocombustíveis que são produtos de alto volume, mas baixo valor. O etanol ele tem que competir com os combustíveis fósseis que são produzidos há mais de 150 anos, portanto acumulam grande experiência, portanto se beneficiam de altas eficiências e portanto são baratos, né? E também possivelmente gerar produtos de baixo volume, porém de alto valor agregado. Essa é uma das ideias. E a outra diretriz básica nossa seria aumentar, melhorar a sustentabilidade do processo. Eu destaco 3 pontos: o balanço energético. Atualmente, a indústria da cana do Brasil, o balanço é 9:1 aproximadamente. Isso é muito bom, mas tem que ser mais, tem que ser melhor, porque esse 1 aqui vai virar 0 ao longo do tempo. O balanço de água, balanço hídrico, atualmente é negativo. O valor líquido é mais ou menos de 1,5 metro cúbico a 2 metros cúbicos de água para cada metro cúbico de etanol, alguma coisa assim, de água que tem que ser importada. E um problema muito grave, a meu ver, seria o empobrecimento do solo devido à extração de nutrientes, devido à cultura intensiva. Então isso aqui é um grande problema que tem que ser tratado. E isso, atualmente, as soluções que existem são antieconômicas. A gente tem que procurar sempre eficiência e economicidade nas escalas de processamento que devem ser a realidade. Então, quais são essas escalas? Essa figurinha eu vou apresentar bem rápido. Isso daqui é mais ou menos as rotas de processamento da indústria da cana, com alguns valores típicos, né? Aqui se processa tipicamente 500 toneladas por hora durante 24 horas, durante 200 dias por ano. Tá? Isso aqui é mais ou menos o que se produz uma cultura de 30 mil hectares, que é a propriedade média. Certo? Então você tem o processamento mecânico, pode retirar a palha e queimar. Isso aqui você pica, desfibra a cana, depois extrai o suco, o caldo da cana. Você pode enviar o bagaço para queima. E o caldo você pode usar para fazer açúcar. Se você está com 500 toneladas por hora, você vai produzir, se você for produzir só açúcar, cerca de 35 toneladas por hora. Se você for produzir etanol, você vai produzir 42 metros cúbicos por hora, ou seja, ao invés de enviar esse suco, esse caldo para a fabricação de açúcar, você vai fermentar, vai destilar e vai produzir aqui 42 metros cúbicos de etanol, liberando só na fermentação 2 toneladas por hora de CO2 e 500 metros cúbicos por hora de vinhaça. Esse é o grande problema, né? O grande calcanhar de Aquiles nosso aqui. Inclusive, dentro desses 500 metros cúbicos tem 1 tonelada de NPK por hora, que está vindo aqui com essa cana. Mas a ideia, então, seria introduzir uma linha de produção de etanol de segunda geração, né? Então, sacrificar um pouquinho da produção de eletricidade e, eventualmente, produzir mais etanol, podendo chegar até, aqui um cálculo de Papai Noel, aqui até 82 metros cúbicos por hora. Quer dizer, isso aqui, se tudo pudesse ser convertido. Tá? E, eventualmente, também recuperar o CO2 e, principalmente, os nutrientes, gerando água limpa, ótimo, nutrientes sólidos, aqui que poderia voltar para o solo, e biodiesel ou algum produto químico de alto valor agregado. Tudo isso aqui, na verdade, eu coloquei porque, como se diz, é wishful thinking, né? Seria ótimo poder fazer isso, mas existem gargalos e impedimentos bastante sérios à realização, à implementação dessa estratégia. E uma delas é justamente a eficiência dos bioreatores nessas escalas que estão
que estão colocadas aí. Por exemplo, tratar 150 toneladas por hora de bagaço. Quer dizer, pré-tratar e depois hidrolisar isso. Então, isso daqui é um grande problema. Mesma coisa aqui, se formos usar um fotobioreator para fazer isso, né, que é também um reator. Né, os reatores aqui, só para exemplificar, se você calcular um fotobioreator para processar essa quantidade de vinhaça, você vai precisar de fotobioreatores aí de 10 mil hectares, de 5 mil hectares, de um terço da sua fazenda para fotobioreator, que é totalmente inviável. Então, precisamos procurar autoeficiência nos bioreatores nessas escalas que eu destaquei. Okay? Então, só para explicar um pouquinho o problema, a gente pegou de início uma versão muito simplificada do problema, do que é o escoamento dentro de um fotobioreator. Então, e principalmente para explicar aqui, pegamos algumas equações bem simples de escoamento monofásico. Então, balanço de massa, né? Balanço de quantidade de movimento e balanço de energia. E nem coloquei as equações de conservação de espécies químicas e outras, porque eu quero, só com essas três equaçõezinhas aqui eu consigo destacar o que eu quero mostrar para vocês, que é o problema do upscaling. Então, se você pegar essas equações aqui, certo? Elas governam o seu bioreator. Para entender o problema do escalonamento, quer dizer, do upscaling, você pode reescrever essas equações em variáveis não dimensionais, ou variáveis adimensionais, que seria quer dizer, essa manipulação que você faz nas equações dimensionais vão gerar novas equações, muito similares às primeiras, mas vão aparecer os famosos números adimensionais. No caso aqui da conservação de massa, aparece, quer dizer, continua dependendo da velocidade, mas aparece o número de Struwel. Na quantidade de movimento aparece Struwel, Froude, Reynolds e Euler. E a quantidade de energia vai aparecer Struwel, Reynolds e Plancton, certo? Ou seja, esse V aqui agora é um V adimensional, né? Todas as grandezas são adimensionais, mas aparecem esses números adimensionais. Então, só para mostrar, né? Quer dizer, a equação de conservação de massa fica isso daqui, o termo de Rho-dt multiplicado pelo número de Struwel, e a equação de quantidade de movimento para um fluido newtoniano, já escrevi para um fluido newtoniano, aparece o Reynolds multiplicando, o Euler multiplicando o gradiente de pressão e assim por diante. Certo? Então, para quem não está muito familiarizado com isso, essas variáveis novas que estão aqui, V, a velocidade, pressão, são adimensionais. Então, o que vai reger a dimensionalização, a escala do problema, são os números adimensionais. Ok? Então está aqui a definição, né, desses números aqui, só para quem não está familiarizado. E uma consequência importante é o seguinte, que geometrias similares podem responder de forma completamente diferente nas mesmas condições de contorno, dependendo desses números adimensionais. Então, pegamos um exemplo muito, muito simples, que é o escoamento em torno de um cilindro, como está aqui. Então, eu tenho uma certa velocidade aqui, tá? E esse cilindro tem um diâmetro D, digamos que esse cilindro eu vou variar o diâmetro desse cilindro, certo? Só de variar o diâmetro do cilindro, eu vou mudar o número de Struwel e vou mudar o número de Reynolds. Para baixo o número de Reynolds, eu tenho a formação de uma esteira bastante estável. Se isso daqui é um reator para cultivar alga, por exemplo, o que está plotado aqui em cores é a vorticidade, o rotacional da velocidade. Se é para cultivo de alga, a alga não gosta muito de cisalhamento, então ela vai ter problema nessas regiões claras aqui. Aqui vai morrer célula, certo? Mas para esse número de Reynolds é bastante pouco, né? Agora para um Reynolds mais alto, quer ver o que acontece? É a mesma coisa. Assim, a geometria é totalmente similar, né? É um cilindro, no caso aqui, quadrado, né? Só mudou o diâmetro. O resto é tudo igual. E o comportamento é completamente diferente. Quer dizer, essas regiões claras de alta vorticidade, está morrendo célula, né? Então, o comportamento desse sistema é totalmente diferente. Deixa eu pular. E isso a gente observa, inclusive, né, em todas as escalas. Isso aqui, por exemplo, é escoamento sobre as ilhas do arquipélago de Cabo Verde. E dá para ver essa esteira de vórtices aqui, né, que eu mostrei para vocês, mesmo em escala planetária. Okay? Aliás, a mancha de Júpiter é isso, né, um grande vórtice. Então, o problema para projetar reatores
de alto desempenho, certo? É lidar com essas coisas na escala. Então, é preciso fazer uma modelagem do fenômeno, através, no caso a gente vai fazer modelagem paramétrica, definir e acessar parâmetros de desempenho do seu reator, quer dizer, o que melhora e o que piora, e implementar um algoritmo de otimização. Então, essa é a nossa estratégia. Esses parâmetros podem ser, por exemplo, a dispersão dos tempos de residência, morte de células, campos de temperaturas, deposição de sólidos e assim por diante. Isso claramente é um problema de otimização multi-objetivos, porque muitos deles são objetivos conflitantes. De novo, sempre simplificando, né? A gente pegou um sistema muito simples, um reator contínuo, um fermentador contínuo. Ele tem uma entrada aqui, o fluido entra, circula e sai por esse tubo aqui, ele sai por baixo. É como uma espécie de ciclone de ponta cabeça. Então, porque isso aqui é usado realmente na prática, são fermentadores contínuos. E a gente se ateve de início ao tempo de residência. Cada linha de corrente que passa ali dentro do volume tem o seu tempo de residência. Quando a gente vai dimensionar o reator, eu faço um cálculo do tempo de residência ideal, quer dizer, esse tempo de residência é dado, por exemplo, o tempo necessário para fermentar ou para acontecer uma determinada reação química. E esse tempo ideal é o quê? O volume do bioreator dividido pela taxa, né, pela descarga de entrada. Mas esse é um tempo médio, porque cada linha de corrente que passa aqui, por exemplo, no caso do ciclista, vai ter um certo tempo de residência que é dado por essa integral, quer dizer, vai depender das velocidades locais. Portanto, na verdade, você tem uma distribuição de tempos de residência. Algumas partículas do seu reator vão passar mais tempo ou menos tempo dentro do reator em relação ao tempo ideal, dependendo das linhas de corrente. Então, são aqui alguns resultados de simulação. Aqui está traçado as linhas de corrente daquele modelo e em cores é a escala de velocidades. Quer dizer, quanto mais claro e vermelho, mais alta a velocidade. Dá para ver nitidamente, né, que dependendo da linha que a partícula segue, ela passa a tempos diferentes. Ok? Então, se você começar com uma geometria inicial, né, como a gente diz em São Carlos, você pode ter uma distribuição de tempo de residência maluca sim. Quer dizer, o seu tempo ideal é essa linha aqui, que é um tempo médio, e essa média é, na verdade, gerada por partículas que passaram pouco tempo dentro do reator, portanto, não reagiram direito. Partículas que eu falo, partícula de fluido, né? Pode ser uma célula, tá? E partículas que passam tempo demais dentro do reator. Então, são zonas de recirculação. E a ideia é, poxa, como é que eu mexo na geometria do reator para melhorar essa distribuição de tempos, para ficar o mais possível concentrada em torno da região ideal. Aqui seria uma situação em que eu tenho, está vendo as partículas, né? Algumas já saíram, não sei se vocês percebem, outras ficam circulando lá quase que eternamente. E aqui uma geometria um pouco melhor. Algumas já vão sair aqui, ó, quer ver? Tá? Elas circulam e acabam saindo ali, saíram, essas acabam descendo e voltam e saem. Bom, continuando, a nossa estratégia de otimização é isso, então, né? Quer dizer, parametrizamos o reator, que essas variáveis x descrevem as macro dimensões, vamos chamar assim, do reator. Eu consigo, então, colocar isso num solver, que vai me dar o campo de temperaturas, escoamento, etc. E, a partir deles, eu calculo o parâmetro de otimização. Por exemplo, a dispersão dos tempos de residência, como eu mostrei. A partir daí, um método de otimização fornece correções para esses parâmetros e ele vai alterando a geometria do reator de tal maneira que você vai, então, melhorando esse seu parâmetro de desempenho. Alguns resultados preliminares, na verdade, o que eu estou mostrando aqui é de uma tese de uma aluna de doutorado, que vai defender daqui a 10 dias. Então, ela fez isso olhando a distribuição dos tempos de residência, começando, na verdade, aqui está variando o ângulo de entrada. Então, dá para ver que a distribuição começa ruim e vai melhorando, né? Aqui para várias alturas dessa saída, tá? Tá vendo? Aqui começa ruim e vai melhorando, tá? E aqui, por exemplo, a altura de 120 centímetros é ideal,
E aí nós fizemos o contrário, né? Fixamos a altura em 120 e aí ele foi e achou o ângulo ideal. Então ele começou com 90 graus, tem esse grande curto-circuito aqui, tá? E com 22,45, a curva vermelha está em cima da azul clara, está embaixo da azul clara, por isso que não aparece. E o ângulo ideal aqui, 67,5. Esses resultados, obviamente, são muito grosseiros ainda, mas o esforço computacional que está por trás é grande. Então, concluindo, o nosso objetivo fundamental foi alcançado, o objetivo do projeto BioEM, que termina agora também em agosto, a vigência. Quer dizer, o método de projeto foi desenvolvido de forma bem sucedida e a gente já está pensando na transferência tecnológica e novos passos. Pretendemos fazer testes em escala piloto industrial e laboratório piloto industrial para verificar realmente essas coisas todas, incrementar um pouco a modelagem, passar para multifásico, que no caso nem é muito complicado, mas principalmente incluir as equações bioquímicas. Já existe está até aqui na plateia, a Patrícia, que está estudando isso daqui, né, no seu projeto de pós-doutorado, e implementar novos parâmetros de desempenho, principalmente a tensão de cisalhamento. Isso aqui foi feito pela Evelise, que vai defender semana que vem. Problema de sedimentação e problema de propagação de luz dentro do reator, porque a gente está trabalhando também com fotobioreatores, né? Então é isso, muito obrigado.